Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo servirão às suas leis, e os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus, muito boa noite, povo abençoado do Senhor Jesus. Estamos hoje dando início a mais uma live, né? E nós estamos no mês que nosso ministério falamos sobre a herança geracional, né? Que seriam a herança que nós temos a incumbência de passar de geração em geração, ensinando a criança no caminho do Senhor, ensinando, né, os nossos filhos, a nossa família, assim como Deus instruiu em Deuteronômio, né, ao seu povo para escrever na sua casa, ou marcar, às vezes pendurar alguma coisa no pulso também, né, com dizeres bíblicos. Tudo isso provém da palavra de Deus, provém do Senhor, né? E nós queremos incentivar, né, encorajar a nossa igreja, o nosso povo de Deus abençoado, a implantar, incrementar isso na sua casa, na sua família, né, deixar uma boa herança, né, um bom legado. Muitas vezes a gente se preocupa muito com a herança patrimonial, né? E às vezes a herança patrimonial, ela é como diz Salomão na Eclesiastes, né? Não faz sentido muitas vezes a gente trabalhar tantos anos e deixar tudo de mão beijada para alguém que nem se esforçou por aquilo. Está na Bíblia, em Eclesiastes, né? Então muitas vezes a gente se preocupa tanto com a herança patrimonial e esquecemos da herança geracional, que é aquilo que vai dar legado, direção, diretriz para os nossos filhos, netos, as próximas gerações. E eu penso que quando Deus instituiu a família, que ele disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, se tornarão uma só carne, ali eu creio que é uma nova etapa que Deus permite para que a terra, né, para que o povo em geral possa se qualificar ainda mais, porque pelo que a gente entendeu, uma geração tem a incumbência de preparar a outra, né, e sempre tentar melhorar um pouquinho, de forma que vá gerando algo que seja permanente, perpétuo. Assim era o plano de Deus desde o começo, que tanto os pais, os filhos, fossem preparados, né, num ensino, de forma que houvesse um aperfeiçoamento a cada geração. E eu creio que as nossas gerações futuras poderão ser melhores do que nós mesmos. Por quê? Porque eles vão aprender com os nossos erros e acertos, e ainda a cada geração que passa, uma carga, um conjunto de conhecimento mais elevado é depositado sobre a mente de cada um, né? Então eles terão a possibilidade de aprender com as nossas qualidades, aprender com os nossos erros, e também terão a oportunidade de ser um pouco melhores ainda do que nós mesmos. E fico muito feliz, né? Quero convidar você, se quiser compartilhar nossa live aí para alcançar, quem sabe se uma alma, né, for alcançada e tiver a bênção na sua família, e muito eu creio que Deus vai dar recompensa para você. Amém. Vamos fazer uma oração neste momento. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, meu Deus, sim, por cada vida que conosco compartilha da mesma fé, do mesmo momento, Pai. Verdade, Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos use como instrumento sim, nas tuas Jesus. mãos, para trazer edificação, Senhor, para cada irmão que cultua conosco, Pai. Assim como o Senhor Jesus curou o servo de um centurião à distância, Pai.
sem estar presencialmente física, com a sua presença física. Verdade, Eu peço, meu Deus, que nossas vidas aqui, neste momento, sejam instrumentos, Pai, Jesus. para alcançar uma alma que seja, Sim, Senhor, Pai, verdade, mas que Jesus. possa ter edificação, mudança, Jesus. crescimento espiritual, através das simples palavras que estaremos Verdade, compartilhando Jesus. juntamente neste momento. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Quero iniciar cantando uma canção que é uma canção muito conhecida, né? Aproveitar que é um momento de herança geracional, que ela diz assim, ó, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Amém? Glória a Deus. Se você puder aí se concentrar em Deus, cantar juntamente comigo, com a pastora Francine, eu agradeço nesse momento. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Largo tudo pra Te servir. Entra nas nossas casas, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado, Senhor. Tu és digno, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós vemos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por darem nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Espírito Santo, por esse momento na tua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelas experiências, Pai, que o Senhor tem nos dado contigo nesse tempo. Obrigada, Pai, nós temos tanto que te agradecer, Senhor, porque nós temos, meu Deus, com muita honra e também, meu Deus, com muito temor, carregado, Senhor, esse legado, Pai, que vem passando de geração em geração de uma família de pregadores. E nós queremos, Pai, pedir, Senhor, que esta bênção possa continuar, Senhor, na nossa geração, possa continuar na nossa casa, que nós possamos ser tão frutíferos, meu Deus, como aquelas gerações que vieram antes de nós, que prepararam o caminho para que hoje nós estivéssemos aqui, que nos treinaram para que hoje nós estivéssemos aqui, Pai. Em nome de Jesus, nos coloca, Senhor, sempre um senso de responsabilidade. O Senhor esteja, meu Deus, nos colocando sempre esse temor, meu Deus, de prestarmos, meu Deus, bastante atenção, Senhor, com a importância que é, Senhor, de nós carregarmos, meu Deus, esse chamado de levarmos a Tua palavra. Que nesta noite, Senhor, nós sejamos instrumento nas Tuas mãos para falar com os Teus filhos que estão em casa. Que o Senhor esteja nos usando, Pai, não com palavras de conhecimento humano, mas com palavras, meu Deus, que venham direto do Teu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nós vamos fazer uma leitura da Bíblia, então, como o pastor estava falando, nós estamos falando... esse mês nós estamos com a série de mensagens, né, no nosso ministério, que é a herança geracional. É, assim, um tema que veio para completar, né, o que nós estávamos falando no mês passado. Então, falar sobre herança geracional é algo muito importante, porque quando a gente fala sobre a herança geracional, nós não estamos falando somente daqueles que vieram antes de nós, né, que também hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente daquilo que vem a partir de nós, né, que herança geracional nós estamos passando para os nossos filhos, para a próxima geração que está vindo aí depois de nós, né. É importante nós sempre sabermos, termos esse senso de responsabilidade, como nós acabamos de orar, né, de nos preocuparmos com o bastão que nos foi entregue nessa corrida, que nós estamos continuando, que é essa corrida de fé, mas principalmente no que nós estamos gerando naqueles que irão dar continuidade quando nós não estivermos aqui. Antes de você ler aí sobre a mensagem que você preparou, trouxe a memória agora Salmo 112, que é onde o salmista fala, né, que feliz é aquele que teme ao Senhor, e diz que a sua descendência será poderosa na terra, e os justos jamais serão abalados. Então nós vemos a preocupação também lá em Salmos, se eu não me engano, 37 a 25, onde o salmista diz: fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode até estar anotando aí, conferir, né, na sua casa, Salmos 37 a 25 e Salmos 112. Então a gente vê que a preocupação de Deus, não só com uma pessoa, mas com um povo. Lá em Deuteronômio 7, do 12 ao 15, também Deus fala, se eu não me engano, no versículo 14, que se nós, ali no 12 ele fala, se nós mantermos a aliança que prometemos, Deus também manterá o que ele prometeu. E fala no 14, se eu não me engano, que nós seremos mais abençoados do que qualquer outro povo nessa terra. Ou seja, e lá também, já falando sobre esse assunto, em Malaquias 3,18, diz que novamente
vereis a diferença entre o ímpio e o justo novamente quando? Novamente quando o povo de Deus se volta para Deus, se torna fiel, se submete, teme ao Senhor e tem uma vida reta diante do Senhor, né? Então Deus tem uma preocupação de fato, independente das tribos. Quando eu falo tribos, eu falo culturas. Quando eu me relaciono hoje a tribos dentro do povo de Deus, dos escolhidos, eu me relaciono às culturas de formas de adoração, né? Cada um, nós temos o worship, o reteté, né? Cada um tem uma nomenclatura, aqueles que se balançam, aqueles que pulam, que sapateiam, que rolam no chão, e aqueles que gostam de cair, né? Que chegou perto, soprou, caiu, desabou. Então cada um tem a sua cultura, a sua forma de adoração, né? Mas independente, Deus chama todos a serem justos. E as promessas de Deus são os seus justos. Então diz que os justos jamais serão abalados, que a geração dos justos será poderosa na terra. Se nós mantermos a nossa aliança, a nossa justiça, Deus fará de nós um povo mais abençoado que qualquer outro povo. E isso ele falou aos seus escolhidos, independente da tribo que fosse. Né? Em Malaquias 3, novamente, versículo 18, novamente, vereis a diferença entre o ímpio e o justo. Só para a gente entender que Deus se preocupa com a nossa geração e se preocupa com os seus justos, não com crentes. Né? Então, quando a gente espera que Deus venha buscar crentes, não, eu creio que Deus vem buscar os justos que estão nessa terra, servindo a Ele com justiça. Mateus 6,33 fala sobre isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Deus se dirige a um povo justo. Quando Satanás, né, ali em Jó capítulo 1, teve juntamente se encontrando com Deus nas regiões celestiais, né? Aí Deus conversa com ele: viste meu servo Jó? Pois não há ninguém mais justo na terra do que ele. Então nós vemos que isto marca Deus. Deus se lembra de nós pela nossa justiça. Então isso é o que marca Deus, que nós somos justos e buscamos justiça também. Somos justos com outros e buscamos também ser justos até na hora de reivindicar aquilo que é justo à nossa casa, à nossa família. Nós temos um legado a cuidar e temos que lutar por ele. Essa é uma realidade. Então é isso que eu quero me referir. Deus não se preocupa somente com uma pessoa, mas com uma geração. Vamos dizer assim, por que o inimigo ele quer roubar pessoas, roubar a mente? Por que ele quer saquear, tirar a pessoa do propósito de Deus? Porque no momento que ele tira um homem ou uma mulher do propósito, ele não está tirando uma pessoa. Ele está tirando uma geração, uma descendência. Ele sabe que atrás daquele homem vem 5 filhos, mais 10 netos, mais 30 bisnetos, por exemplo. Só um homem que Satanás tira do reino de Deus, ele está tirando 40, 50 pessoas num período de 30 a 40 anos. Então essa é a preocupação de Deus. O maior investidor que existe em todos os tempos foi Deus. Ninguém investiu mais, porque Deus planejou no deserto, no caos, no nada. Ele trouxe à existência aquilo que não existe do nada. Então não existe nenhum investidor maior do que Deus. E quando Deus se preocupa com a nossa descendência, como ele fala lá em Salmo 112, né, que os justos não serão, a sua descendência será poderosa na terra, e ele não temerá más notícias, jamais será abalado, jamais será esquecido. Em Salmo 112, você pode conferir aí na sua Bíblia. Ele está preocupado porque ele sabe que as gerações, né, são indispensáveis para que o seu reino perpetue. E se você quer que a tua casa seja abençoada, quando que ela vai começar a ser abençoada? A partir do momento que você descentraliza. O que é descentralizar? É quando você para de exercer o egocentrismo e exerce o teocentrismo na tua casa. Então você para de se preocupar consigo mesmo quando você constitui uma família e quer deixar uma herança geracional. Você para de investir só em si próprio, você redistribui. Você investe no seu filho, na esposa, na filha, e você daqui a um pouco está investindo nos seus netos. Então a gente vê hoje, né, como é bonito, às vezes quando uma avó pega 3, 4 netos e vai toda semana para a igreja, independente de chuva ou sol, independente se o pai ou a mãe estão trabalhando, ela fala assim: vou colocar nos caminhos de Deus. Ou seja, é uma pessoa que tem visão. Isto é o que Deus
semeou desde lá, a gente está falando o mês inteiro sobre isso, não vou estar repetindo tudo, mas desde lá Deuteronômio capítulo 6, que ele manda a gente sentar, conversar e até no caminho conversar sobre os feitos do Senhor, né, durante as eras. Então tudo isso é para gerar a fé, que é a fé por ouvir, e para gerar uma herança geracional, um legado espiritual, de forma que venha perpetuar em nossa vida. Então a gente vê hoje, eu estou falando isso, que a pastora vai trazer uma palavra sobre José, e nós vemos que José foi obrigado a descentralizar, né, na sua vida, a quebrar o egocentrismo e para poder ele criar uma nova história. Por que eu falo isso? Tem pessoas que falam, pastor, tu não sabe a minha história, tu não sabe da família que eu vim, a família era complicada, era desgraçada, era não sei o quê. Pessoal, cada um tem uma desculpa. E a gente pode se apoiar nessas desculpas, nós podemos viver dando desculpas, ou nós podemos assumir a responsabilidade e o controle sobre todas as coisas. O controle sobre as nossas decisões, é melhor dizendo. E a gente controla as nossas decisões e mudamos o nosso futuro. E é isso que eu quero encorajar você. Independente do que aconteça, José veio de uma família que perseguiu ele, maltratou, o venderam como escravo. Vou resumir aqui antes que a pastora entre no assunto, né? Foi vendido como escravo. José ficou aproximadamente 13 anos preso injustamente. Quem suportaria isso? Era o homem que teria todos os argumentos possíveis para que todo mundo tivesse pena dele e pudesse abandonar, né, até a fé. Mas Deus permitiu que ele passasse isso e fez dele governador do Egito, o segundo homem do Egito na época. E ele mudou o legado através das suas palavras, através das suas decisões. Pastor, fica à vontade, que não vou tomar todo o teu tempo. Vamos ler então Gênesis capítulo 41, versículo 31. Só para você entender sobre o que nós vamos falar aqui nessa noite, né? José, talvez você já conheça a história, tem aquela história toda que ele foi vendido pelos irmãos, foi jogado num poço, numa cisterna, né? Depois ele foi vendido como escravo, foi preso injustamente, passou anos da sua vida na prisão sem ter feito nada de errado, né? Uma história assim de, digamos, de rejeição, de ciúmes, de inveja. Mas depois chegou um tempo na vida dele que ele foi honrado, ele se tornou governador do Egito, né? Ninguém comprava nem vendia sem antes passar por ele. Então, nessa época da vida dele, quando ele já era o governador, ele teve 2 filhos, e é sobre isso que nós vamos ler aqui hoje, tá? Gênesis 41, versículo 51, desculpe, tá? É Gênesis 41, 51. Diz assim: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então eu quero me deter nesse versículo aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito da atitude de José quando nasceu seus 2 filhos. José veio de uma família, um pai que era um pai abençoado, uma mãe sim, né, mas irmãos que tinham inveja dele, e ele poderia passar isso para sua herança. Mas quando ele escolhe colocar o nome dos filhos dele aqui na palavra de Deus, nós vemos o quê? O primeiro filho ele chamou de Manassés, que significa que Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ele teria, mediante tudo que nós sabemos que ele viveu, que ele ficou 13 anos aproximadamente na prisão, né? Ele foi vendido como escravo, ele sofreu açoites, ele apanhou, ele saiu de uma vida confortável, de um filho querido, que era o filho que ganhou a túnica de várias cores, e foi viver numa vida miserável de escravidão, de sofrimento. Ele teria todos os motivos do mundo para dizer assim, ó, eu vou continuar isso, agora eu quero que os meus filhos também, quando eu falar dos meus pais para eles, eu vou falar dos meus irmãos, eu vou falar com raiva, com ódio, eu vou colocar um nome assim que determine, que lance uma sentença sobre os meus filhos, mas não.
Ele escolheu naquele momento o quê? Quebrar aquela herança geracional de inveja na casa dele. E o que ele fez? O primeiro filho ele chamou de Manassés, ou seja, ele demonstra a cura do coração dele com relação àquilo que os irmãos fizeram lá no passado. Ele resolveu assim, eu vou quebrar, não vai passar para os meus filhos aquele sofrimento que eu tive lá no passado. Porque Deus, ele curou, ele me fez esquecer dos meus sofrimentos. E logo depois dele escolher o nome do primeiro filho de Manassés, nasceu o segundo filho, que ele deu o nome de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Ou seja, o primeiro passo para quebrar aquela herança geracional foi esquecer, foi abandonar a dor, foi não fazer mais com que ele fosse vítima da sua dor, ficar ali, coitadinho de mim, eu sou um miserável, eu sou um coitadinho, né? Olha o que os meus irmãos, e ficar choramingando a vida inteira. Ele se posicionou, eu vou esquecer, acabou. Deus me curou, Deus me fez esquecer desse sofrimento. E agora sim, depois de curado, identificado esse problema na minha vida, permitido com que Deus cure, agora sim, eu vou começar com Efraim, eu vou prosperar, porque eu escolhi abrir mão desse passado de dor. Foram etapas, né? Etapas, exatamente, foram etapas da sua vida, né? Ele escolheu não passar para os seus filhos aquilo que ele tinha vivido no passado, e essa é uma tarefa, isso é o que nós devemos fazer, sabe? Todos nós temos dores, temos problemas de família, como o pastor Michel falou na última live, né? Que a família perfeita, ela é imperfeita sim, mas nós precisamos escolher não passar isso adiante para as próximas gerações. Não cometer na vida dos nossos filhos os erros que cometeram conosco. Não cometer na vida dos nossos netos os erros que cometeram conosco. Né? De resetar, reiniciar, começar a escrever uma nova história e deixar Deus escrever uma nova história. Família perfeita é imperfeita? É, mas nós não podemos usar disso também uma desculpa para dizer assim, ó, eu não vou mexer nessa ferida, eu não vou resolver esse problema porque a família perfeita é imperfeita. Nós precisamos tratar de maneiras com que aquelas feridas elas sejam saradas, com que os problemas eles sejam expostos, para que não se crie raízes de amargura, rejeição, raízes de sentimentos ruins. Então, nós precisamos viver pensando nessa próxima geração que vem depois de nós. Nós precisamos viver de forma que quando os nossos filhos eles lembrarem, eles pensarem em honestidade, caráter, vida com Deus, fidelidade, eles lembrem-se de nós. Até nós conversamos hoje, foi postado ali no Facebook, né, uma homenagem, né, ao irmão Ozi Rodrigues Vieira, que é aqui da nossa igreja de Pantano Grande. O irmão Ozi, ele serviu por mais de 20 anos no diaconato, né, no Ministério de Cooperadores da igreja, e a gente vê assim na vida dele um caráter de integridade, um homem que foi íntegro, um homem que foi exemplo para as próximas gerações, tanto que hoje os seus filhos estão na presença de Deus. Aquele legado, filhos, netos também, né, na presença de Deus. Aquele legado que ele iniciou anos atrás, né, sendo um exemplo. Através do exemplo dele, ele conseguiu levar a sua família, do exemplo dele, da sua esposa, que já partiu com Jesus, né? Mas eles deixaram uma marca. Hoje até a irmã, a esposa dele, não está mais no nosso meio, já está com Jesus, mas a marca dela de lealdade, fidelidade, vida com Deus foi deixada. E tem os filhos dele, né, a irmã Neuza, a irmã Olinda, a irmã Sandra, o irmão Roberto, que é o genro, que são também cooperadores da obra, são líderes de ministério, o Bruno, que é neto, que é uma bênção no altar, é uma bênção na área do louvor, é um menino assim que tem um coração de ouro, o irmão Luiz Heraldo também, que está na presença de Deus. Então a gente vê também o Isaac, que está vindo aí, o netinho pequenininho também, que já está ali sendo criado nos caminhos do Senhor, o Samuel. Samuel é bisneto, né? Samuel é bisneto, isso, uma geração que sempre que ele está aqui, ele vai na igreja, né? O Bruno sempre está ali incutindo a palavra de Deus no coração do Samuel. E isso é uma herança geracional, isso é um exemplo a ser seguido. Então a gente precisa entender o quê? Que aquilo que começou lá na vida do irmão Ozi há mais de 20 anos atrás, se ele tivesse desistido por causa de dificuldades, por causa de problemas dentro da igreja, talvez hoje ele não teria sua casa servindo ao Senhor, mas ele persistiu. E é o detalhe que a gente comentou em uma das lives sobre a comunicação verbal e a não verbal. Tem pais e mães que conseguem pregar o evangelho com palavras,
E tem pessoas que não pregam com palavras, mas simplesmente com as atitudes. Verdade. E é o caso do irmão, que é um homem de poucas palavras, né? Ele quase não fala, mas a sua atitude de servidão a Deus, isso aí eu creio que fez com que refletisse nas suas gerações também. Então isso é muito importante, a gente entender que, para quem acompanhou nesse mês, né, não só a comunicação verbal, ou seja, os filhos não estão analisando somente o que a gente fala, ou seja, menos o que fala e mais o que fizemos. A partir do momento que as crianças já têm entendimento, 13, 14, 15, 16 anos, já não são mais crianças, eles analisam mais a comunicação não verbal do que a verbal. É porque eles cobram de nós. Né? Às vezes a gente cobra dentro de casa alguma coisa, né? Independente do que for. E se nós não praticamos, eles acabam contestando aquilo, é normal. Por isso que é muito importante, né, a formação espiritual dos nossos filhos, tanto naturais quanto filhos espirituais. A comunicação não verbal, ou seja, por atitudes. E assim, a persistência, né, o persistir na presença de Deus, o persistir em levar os filhos na presença de Deus. A gente até tem um exemplo aqui em casa que a gente sempre comenta, assim, né, hoje vocês conhecem a nossa filha mais velha, a Gabriele. O Samuel também, ele toca alguns instrumentos, canta também, né, mas a Gabriele, ela tocava teclado já, ela estava na aula de teclado, e eu queria muito que ela aprendesse violão. Ela estudava à tarde, e na escola tinha ali no contraturno uma oficina de violão, né? E aí de manhã cedo eu ia lá acordar ela, vamos filha pra aula. Ela, ai mãe, eu quero dormir. Eu disse, não, levanta já e vamos já pra lá pra te aprender. Vamos que tu tem que aprender violão e vamos. E eu fui puxando. Eu não deixei pela vontade dela, porque uma criança que tem 6, 7 anos, ela tinha acho que 8 anos na época, não sabe o que é da vida, né? Se eu dissesse, não, filha, tá bom, tu não quer ir hoje, tá chovendo, tá frio, então tá bom. Ou, eu não quero ir pra igreja hoje, tá bom, não vamos então, filha. O que vai acontecer? Nós vamos deixar com que aquela criança tome as próprias decisões sem ter noção das consequências lá no futuro. Hoje ela diz assim, mãe, que bom que a senhora insistiu comigo naquela época, né? Eu aprendi 3, 4 notinhas, dali eu fui aprendendo em casa, continuei, persisti. Hoje ela é uma adoradora que toca também o violão, né? Que o violão é uma coisa mais prática, a gente pode estar carregando o teclado, depende de tomada para ligar, enfim. Então hoje ela agradece pela minha persistência, e é isso que nós precisamos fazer enquanto mães, enquanto pais, né? Essa época da quarentena é uma época que nós temos 2 escolhas: ou a gente se acomoda e acaba se acomodando, ficando dentro de casa e não colocando a prática da palavra de Deus dentro de casa, ou a gente sacode a poeira e corre atrás de frutificar, corre atrás de ser exemplo para os nossos filhos, de carregar eles para a igreja, sim, né, com todos os cuidados, com máscara, usando álcool em gel, com distanciamento, sem se cumprimentar, porque nós não podemos deixar com que isso vá afastando. Daqui a pouco eles começam, eu não quero ir na igreja hoje. Por quê? Porque a tecnologia, os meios de comunicação estão tirando a atenção dos nossos filhos, que é para o Senhor. E foi esse ano, desde que começou a quarentena, né, da pandemia, nós já comentamos as lives da importância de nós transformarmos a quarentena em um período de santificação. Se a gente analisar, eu creio que há uma permissão de Deus por trás disso. Porque o mundo inteiro vem num ritmo desenfreado, né? A síndrome do pensamento acelerado tem tomado conta de todas as camadas sociais. Nós temos em nossas mãos um celular que nos dá mais informação em um ano do que em 100 anos de pessoas que viveram até a metade até os anos 70, por aí. Então, toda a informação que eles tinham na vida inteira, nós acabamos por absorver em um ano, mais ou menos. Então, ou seja, nós vivemos uma síndrome do pensamento acelerado, né? E se nós analisarmos a vontade de Deus desde o Antigo Testamento, lá no livro de Levíticos, Deus manda, né, que a cada trabalhar 6 anos e ficar aos 7º ano sem trabalhar. Na época ainda existia o ano do jubileu, que era a cada
7 etapas, né? A cada 7 anos sabáticos, havia o 50º ano, né? 7 vezes 7, 49, no 50º, então não se trabalhava. Olha só, quer dizer que a prosperidade que Deus mandava nos períodos de trabalho era tão grande que eles poderiam ficar 1 ano sem trabalhar praticamente, só cultuando e adorando a Deus e vivendo das colheitas passadas. E no 50º ano, fechava 2 anos de adoração e de consagração. Então nós vemos as promessas de Deus, né, para o seu povo, do seu sustento, né, no momento de consagração. Por isso que desde o começo a gente falou, nós podemos reclamar da pandemia, ou reclamar da quarentena, do isolamento, ou transformá-lo num período de santificação, em que a gente terá mais tempo, que muitos reclamavam, pastor, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia. Então agora você pode ter um pouquinho mais de tempo. Até com a questão da rotina de trabalho, onde está sendo, como é que é o nome da palavra? É feito, um dia um vai trabalhar, outro dia... Escala, né? É outra palavra, mas escala serve. Né? Então, às vezes a pessoa trabalha um dia, folga o outro, trabalha um dia, folga o outro. Então, tudo isso é para Deus permitindo que a gente tenha o tempo de ensinar a nossa família, a nossa casa, nossos filhos naturais e espirituais a semear neles, né, um período de consagração. É um período que a gente tem mais tempo. A reclamação dos últimos anos é que não se tinha tempo. Então Deus está te dando tempo para você tornar a estudar a palavra, tornar a tirar o tempo de oração, tornar a semear o evangelho, tornar a investir no teu legado, porque muitas vezes a correria desenfreada na qual o mundo estava vivendo não estava gerando quase nada. A gente conversava com um com o outro, e ainda alguns mais antigos diziam, naquela época tinha tanta fartura. Hoje essa correria no fim acabou transformando, né, a fartura em desgaste, em despesas, desgaste sentimental, psicológico, desgaste até mesmo na vida espiritual, porque até para orar era oração relâmpago, né, para muita gente. Então hoje você pode dar a desculpa, justificar-se, ou pode fazer, né, o que José fez aqui, né? Transformou a dificuldade em oportunidade. Então você tem a oportunidade de se voltar para Deus nesse momento, investir no teu legado, nas suas gerações, na tua família também, em oração e santidade, né, em tempo de qualidade também, onde você pode fazer o que Deus ordenou em Deuteronômio 6, se reunir com a tua casa e conversar sobre a Bíblia, falar sobre os feitos de Deus, testemunhar, né, e tentar implantar uma geração melhor do que a sua. Até vou compartilhar aqui na live, né? Hoje nós vamos fazer uma visita para uma irmã aqui da igreja. O nome dela é Irma, irmã Irma, aqui de Pantano Grande, né? E aí a gente lá conversando com ela e tal, fomos orar lá na casa dela, ela contando pra gente assim, ela disse, você é filho da pastora Vera, né? E aí o pastor Michel disse, sou filho da pastora Vera. Ela disse, pois é, quando meus filhos eram pequenos, lá na época do Piquiri, lá no posto Shell, a gente morava lá, a gente ia na igreja lá da pastora Vera e ela fazia doação de roupas. Então a gente acabava sendo abençoado pela pastora Vera. Isso daí a gente perguntou em que ano, ela disse lá pelos anos de 94, mais ou menos, né? Vejam só, fazem 26 anos, né? Lá em 94, 93, 94, por lá, e até teve um dia que ela deu um casaco pro meu filho mais velho, que era do filho dela, e ela deu pro meu filho porque a gente era muito pobre, não tinha roupa. Vê assim que ela se batizou lá naquela época, né? Logo em seguida, ela foi evangelizada, a primeira semente do evangelho foi lançada pela pastora Vera, que é a minha sogra. E ela foi evangelizada lá 26 anos atrás, e hoje nós estamos aqui pastoreando a vida dela, uma senhora já, né? Então a gente vê assim os frutos do legado, né? Se a pastora Vera e o pastor Ademir de repente tivessem desistido por causa das dificuldades,
né, pudessem ter olhado para trás ou desistido de investir nos frutos que eram os filhos, de repente essas vidas, essas famílias não seriam alcançadas, né? Então isso foi um motivo assim para nós hoje de muita alegria de ver, né, que os frutos estão gerando outros frutos, né? Porque o fruto ele não é para alimentar a si próprio, ele é para alimentar outras pessoas. Nós somos frutos. Eu sou filha na fé da pastora Vera, do pastor Ademir, assim como a minha mãe era, né? Quantos outros filhos ela tem que ela gerou espiritualmente que estão espalhados pelo mundo sendo exemplos, né? Porque quem foi treinado pelo exército da pastora Vera teve um bom treinamento, teve um bom discipulado, né? Ela sempre foi uma mulher muito firme naquilo que ela ensinava, muito enérgica, e nós aprendemos com isso também. Hoje nós estamos aqui gerando esse fruto, levando isso adiante para outras pessoas. A importância, né, de nós entendermos, né, e darmos continuidade àquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? São exemplos bem práticos que a gente está contando, como o pastor Michel falou aqui na outra live, né? O avô dele, a avó foram para Jesus, levaram seus filhos, hoje são muitos pastores na família, acho que nós contamos, são uns 14, contando com netos, noras, esposas, né? Enfim, acho que 14 pastores, se eu não me engano, na família, né? Nós somos uma geração que ele é neto do pastor Rolf Engel, que é o avô dele, e os nossos filhos já estão vindo nesse caminho, né? Já estão vindo os bisnetos agora. Por quê? Porque um dia lá atrás uma semente foi plantada, porque um dia lá atrás escolheram não abrir mão. E o que eu quero deixar para você hoje gravado no seu coração é: não desista da sua caminhada com Cristo. Volte-se para Deus, volte-se para a leitura da palavra, volte-se para uma vida de oração, volte-se para os seus devocionais, porque se você pensar só em você, você vai estar sendo egoísta. Então continue para que você possa ver os seus frutos, para que um dia você possa ver os seus filhos ensinando para os filhos deles e ver que valeu a pena as suas renúncias, valeu a pena as suas lágrimas, valeu a pena o seu sacrifício. Isso é o que nós queremos deixar para vocês nesta noite, amém? E tanto que ali José fala, né, em Gênesis 41, versículo 52, sobre prosperar onde ele sofreu, né? Então nós vemos que ele transformou e mudou a vida dele. Ele aproveitou toda a carga de conhecimento e de experiências adquiridas para mudar a vida dele. E é tão importante quando a gente sabe usar as experiências negativas que tivemos. Primeiro, para não cometer os mesmos erros passados. Outra, né, para a gente poder fazer diferente, não para se omitir. Então, todos os nossos erros, eles são permitidos por Deus, as nossas dificuldades, as injustiças, seja o que for, para que a gente não desista e refaça com mais efetividade. Né? Eu estava ouvindo esses dias uma palestra e diz que todo homem que venceu na vida, ele tem uma margem de 85% de erros. Não são os erros que destruíram ele, né? E nem os 15% de acerto que fizeram ele vencer. Mas é a persistência, né? De nunca desistir. Né? Eu não vou estar tomando todo o tempo aqui, mas eu li esses tempos sobre Henry Ford, né? Que inventou o veículo automotor. Né? Foi muito questionado, foi muito desacreditado, ninguém acreditou no projeto dele. Ainda questionaram, mas quem é que vai querer isso aí? Se tem cavalos à disposição em qualquer lugar dos Estados Unidos, tinha cavalo por tudo que era canto, né? Ainda assim ele continuou e perseverou. Então quer dizer para você que a nossa vida é constituída de 85% de fracasso e somente 15% de sucesso. Então são nesses sucessos que a gente deve se basear para que continue. O problema é o ciclo da desistência que se cria, onde a pessoa desiste da vida ou de lutar porque acumulou alguns fracassos e algumas derrotas. Então, quando você foca nos fracassos, nas derrotas, a sua fé morre, a sua força morre. E é importante nós entendermos que a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus disse a Josué,
seja forte e corajoso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que eu serei contigo. Não desanimes, tão somente seja forte e corajoso. Lá em Josué capítulo 1. Então é importante nós entendermos que 85% da nossa vida é constituída de erros e fracassos. Por isso que o inteligente, como eu falo, né? O inteligente aprende errando, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Eu, até minha esposa aprendeu. Inteligente aprende errando, sábio aprende com o erro dos outros. Ou seja, analise quem errou bastante também. Não adianta você querer correr atrás só de quem tem sucesso. Corra atrás e aprenda com quem teve fracasso e derrotas também, que essas pessoas vão poder lhe instruir também. A simplicidade nos leva a lugares longes. A pessoa simples tem muito a ensinar para nós também. É nesse conjunto de ensinamentos que a gente muda. E o que José disse ali? Que Deus fez prosperar, né? Uma terra do sofrimento. Uma terra de sofrimento. Uhum. Você imagina 13 anos preso injustamente. Isso aí é muita... É uma carga que poucos suportariam, né? Depois, claro, Jesus suportou cargas maiores e Paulo também, com todos aqueles naufrágios, perseguições, açoites, né? Sendo também picado, né? de veneno mortal, e Deus deu livramento em todas as coisas. Mas houve uma perseverança tanto na vida espiritual quanto na vida profissional. José poderia ter abandonado tudo, mas ele confiou, e o dom de Deus levou ele a governador. Então nós precisamos entender que toda a nossa vida, ela tem que ser baseada em Deus, porque o cristão só cresce com fidelidade a Deus e ao seu legado, à sua palavra. José tinha tanta fidelidade ao seu legado que ele fez o seu povo fazer uma promessa. Ali em Gênesis 50, se não me engano, né? Dá uma olhadinha para nós. Gênesis 50, versículos 25 e 26. Gênesis capítulo 50, versículo 25 e 26, que José fez com que jurassem que levaria os ossos dele quando saísse do Egito, ou seja, ele tinha respeito à sua genealogia, ele tinha temor a Deus e tinha respeito e honra, né, da onde ele saiu. Sabe, isso me traz à memória, agora talvez você conheça alguém que quando enriquece abandona a sua casa, né? A gente vê aí jogadores de futebol que ficam multimilionários, muitos abandonam seus pais, os seus irmãos, não estendem a mão para ninguém, praticam o egocentrismo, né? Acham que o mundo gira em torno deles mesmos. Então a gente vê que José, mesmo sendo injustiçado, ele tinha ciência da responsabilidade da sua geração diante dos caminhos do Senhor. É até como nós estávamos falando aqui anteriormente, né? Nós citamos o exemplo do vô Rolf, citamos o exemplo do irmão Ozi também, falamos aqui no comecinho a respeito dessa preocupação que eles tiveram de levar a sua casa na presença de Deus, né? De implantar como cultura a palavra de Deus, de implantar como cultura a integridade, o caráter, né? O servir ao Senhor com alegria, né? Quantas vezes a gente às vezes pode dizer que eles foram até cansados, sobrecarregados, tristes, com problemas, mas não deixaram de ir servir ao Senhor. E os seus filhos, pelo exemplo, hoje servem ao Senhor, os seus netos, e também, se Deus quiser, profetizamos que os bisnetos irão continuar esse legado, né? Então aqui em Gênesis capítulo 50, no versículo 50, 25 e 26, né? Versículo 25. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. Nossa, olha só, irmãos. A responsabilidade, a ciência da responsabilidade, a consciência que ele tinha da importância do legado que Deus tinha dado ao povo de Israel, de forma que ele não queria ficar, e o Egito era terra de milionários naquela época, né? Principalmente depois que José revelou, interpretou os sonhos de Faraó, aonde teve os 7 anos de fartura e 7 anos de fome no mundo inteiro.
quase todo o ouro do mundo se concentrou no Egito, porque eles iam lá trocar o ouro por comida, pelo básico, pelo menos, de tanta miséria que houve na terra, né? Então nós vemos que lá era a terra de magnatas, vamos dizer como se fosse uma Dubai de hoje, né? E José sabia da importância do legado, de forma que eles, não, jurem para mim que quando Deus tirar vocês aqui, levem os meus ossos juntos. E isso aconteceu e se cumpriu lá, você pode ver depois em Êxodo 13, que aconteceu, que levaram os ossos de José junto também, quando saíram do Egito. Ou seja, nós temos essa incumbência, a responsabilidade, tanto profissional quanto espiritual, dos nossos legados de gerações também. Se nós construirmos um legado abençoado, nós estaremos interferindo diretamente na nossa sociedade futura. Se nós analisarmos de um tempo para cá, né? Eu lembro que eu era adolescente. Quando eu era criança, ainda a gente tinha o professor na escola como autoridade. E depois eu lembro que eu era adolescente e vinha um setor da prefeitura, do governo, não tenho bem lembrança agora, não vou dar nomes aqui, se era conselho alguma coisa, não sei, na época. Começaram a palestrar sobre os direitos humanos, né? Sobre também que o professor não podia chamar atenção, não podia brigar com o aluno. Ali começou a desconstrução no período, a desconstrução da hierarquia, né, e da disciplina dentro das autoridades dentro da escola também. Eu lembro que eu fui numa palestra que a gente saía da escola, saía da sala de aula para ouvir, que eles diziam assim: se o seu pai bater em você, denuncie, vem aqui, se a tua mãe te bater, denuncie. E a gente vê que a palavra de Deus ensina, né? Se fustigares teu filho com a vara, não o matarás, mas o livrarás da sepultura. Provérbios 23, Provérbios 29:15 diz que a vara é a repreensão de uma sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, envergonhará a sua mãe. E até com respeito a essa questão da criança entregue a si mesmo, né? Nós aqui, enquanto pastores de igreja, já há 17 anos, né, que nós estamos nesse chamado de sermos pastores, e a gente já acompanhou muitos casos de família em que os pais desistiam de levar os filhos para a igreja, desistiam, ele não quer ir, né, não vou brigar, não vou bater, enfim. Ou até mesmo não gostei que o pastor repreendeu dessa forma, que a pastora repreendeu dessa forma, e jovens e adolescentes que tiveram suas vidas ceifadas pelo inimigo. Jovens e adolescentes, mães que choravam depois e nos diziam: por que eu não deixei meu filho na igreja? Que tiraram os filhos do altar. Então nós precisamos entender que assim, você vai olhar para a igreja, você vai ver inúmeros defeitos na igreja, inúmeros defeitos nos seus pastores, em nós, porque nós somos seres humanos igual a vocês, nós não temos diferença, a diferença é que nós temos um encargo de Deus, mas nós não somos perfeitos. E se você olhar, tirar os seus focos de Jesus e fazer com que a sua família saia dos caminhos do Senhor, pode ser que você pague um preço muito alto. Como nós falamos semana passada na igreja, a vida ela é como um relógio que um dia pode parar. Ela é como um rio que um dia pode secar. E se nós pararmos a nossa vida com Deus, nós estamos agindo não por palavras, mas agindo por atitudes. E dessa forma os filhos vão olhar: meu pai e minha mãe falam tão mal da igreja, então eu não vou mais também. O que eu vou fazer lá dentro? Lá dentro da igreja só tem hipócrita, lá dentro da igreja só tem mentiroso, lá dentro da igreja só tem gente falsa. Né? Como tem uma frase na internet que diz: venha, nós temos lugar para mais um, porque não existe ninguém perfeito. Dentro da igreja pode ser o pior lugar, pode ser um lugar cheio de problema, mas é melhor nós estarmos dentro da igreja e na presença de Deus do que perder os nossos filhos futuramente para as drogas, para o álcool, para a prostituição e para todos os prazeres que o mundo está oferecendo. Então eu deixo aqui como um conselho: leve os seus filhos, seus netos, inculque a palavra de Deus neles, para que no futuro você não venha chorar, para que no futuro você não venha se arrepender, para que os seus filhos possam também instituir uma família e levar esse legado adiante, levar essa herança geracional adiante. É uma incumbência que nós temos. Independente, eu respeito muito as autoridades, sabe, instituídas por Deus.
Mas quando qualquer lei ou decreto, algo que contraria a palavra de Deus, eu prefiro me basear em Atos 5:29, que fala primeiro obedecer a Deus, depois os homens. Não fala desobedeça os homens, fala primeiro obedeça a Deus, depois os homens. Né? Ali, se não me engano, Pedro falou em Atos 5:29. Então, e tem outros também bases bíblicas para isso. Né? Mas eu creio que a gente tem que muitas vezes corrigir com a varinha assim. Pega a vara, sem machucar, sem lesar, mas que eles entendam, as crianças, que o erro, a injustiça, o pecado vão trazer consequências, ou naturais ou espirituais. Tem que ser implantado na mente e no coração deles que todo pecado traz consequência, para que haja uma implantação da disciplina nas nossas gerações, de forma que a gente não venha a ser envergonhado futuramente, que venhamos nos orgulhar da criação dos nossos filhos. Então eu quero encorajar você, né, a pensar nisso. Pense como José pensou ali. Ele sofreu tanto na vida, mas ele deu um basta. Ele não projetou a sua vida com base nas derrotas ou nos fracassos, mas ele projetou o seu futuro, ele virou a página, ele deixou Deus escrever uma nova história, com base nas promessas de Deus. Ele pegou toda a carga de conhecimento, de experiências, tanto boas quanto ruins, e tentou e criou um ponto de equilíbrio para ele. O que ele falou? Eu preciso esquecer as mágoas, esquecer o passado e escrever uma nova história, prosperar onde ninguém prosperou. Amém. Então não acredite nos teus fracassos, use os teus fracassos como escola e acredite nos teus sucessos, Glória a Deus. porque eles vão se multiplicar e você será muito abençoado, até mesmo na terra que você sofreu ou que parece que ninguém prospera. Deus vai te prosperar se você quiser. É verdade. E falando também, assim, nós já estamos encerrando aqui essa parte, nós vamos cantar mais uma canção e orar, mas sobre a questão do exemplo, né, que o exemplo arrasta. Quando a gente lembra, assim, quando eu me lembro do meu pai, de quando eu era criança, assim, algumas coisas que eu me lembro, eu vejo assim, eu via minha mãe sempre muito doente, assim, a minha mãe sempre indo para o hospital, voltando para casa, e ficava uma semana no hospital, 15 dias em casa, sempre a cada 2, 3 meses internado, doente. E o meu pai sempre saindo para trabalhar, chegava em casa, ia para o hospital cuidar dela, voltava, cuidava da gente, depois voltava para trabalhar no outro dia. Um homem sempre muito íntegro, um homem sempre muito reto, muito correto. Ele sempre foi de poucas palavras, até inclusive assim um pouco duro. Ele era um pouco duro, não gostava de conversar, mas assim sempre um homem muito reto. E aquele viver dele, assim, de ser um viver de uma vida íntegra, nos ensinou também a sermos íntegros, né? Nós, os filhos, a termos integridade, a termos caráter, a vivermos muitas vezes com pouco e satisfeitos com pouco, né? Claro que a gente sempre quer ter um pouco mais para poder dar para os nossos filhos, mas sempre agradecendo pelo pouco. Então a importância que tem, assim, de um viver digno. Foram 27 anos de casamento do meu pai e da minha mãe, até que quando a minha mãe faleceu, ele estava segurando a mão dela no hospital. Né? Então a gente vê assim um exemplo de fidelidade, que foi realmente aquele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Um homem de caráter, né? Que nem conhecia Jesus, mas nos ensinou a ter caráter. Então que a gente possa gravar isso no coração dos nossos filhos, né? Porque o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é o errado mesmo que todos estejam fazendo. Então de continuarmos a nossa vida fazendo o que é certo, porque os nossos filhos estão nos observando. Vamos continuar deixando o legado da palavra de Deus, mesmo que seja difícil às vezes. O filho chora, esperneia na igreja, incomoda, mas não deixe de levar. Você vai gerar ali um futuro e a partir dos seus filhos vai continuar esse legado. Eu vejo assim, quando eu vou simbolizar o legado, eu vejo aquela corrida de bastão. Não sei se você consegue imaginar comigo uma corrida de bastão, em que a pessoa corre com o bastão até a próxima etapa e passa o bastão para outra, e aquela outra pega o bastão e passa para outra. Assim é o legado. Nós recebemos o bastão da palavra de Deus e o nosso maior desafio é
passar esse bastão para as próximas gerações. Se nós não interrompermos esse ciclo irá continuar e os nossos filhos serão aqueles que irão passar os bastões para os nossos netos e assim depois os nossos bisnetos. Né? A importância de nós continuarmos aquilo que o Senhor começou na nossa vida. Amém? Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Aleluia, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Quero convidar você a estar orando juntamente conosco. Se você estiver com a sua família, com os seus filhos e puder se reunir, se reúna agora. Se puder dar as mãos também, ou estarem juntos. Ou se você não estiver, mas se concentre em Deus conosco. E para o pastor estar orando neste momento pelos legados geracionais, pela nossa descendência, pela nossa família nessa terra. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os teus olhos. Aleluia, Pai. Nós queremos primeiramente, Senhor, te agradecer, Deus. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos escolheu nesta terra para estarmos vivendo, Senhor, os teus propósitos, os teus planos. Queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, por o Senhor ter nos permitido, Senhor, vir nesta herança geracional, Pai, continuar o legado, assumir, pegar esse bastão, Senhor, e preparar a próxima geração para receber. E nós queremos orar nesse momento também por aquelas famílias que estão em casa nos acompanhando. Deus, aqueles que talvez até se encontram desanimados, tristes, talvez pensando em desistir, eu quero que nesta noite o Teu Espírito Santo esteja entrando nestas casas, Pai, e trazendo, Senhor, a memória, o que pode dar esperança, trazendo a memória, Senhor, a importância, meu Deus, de nós gravarmos a palavra do Senhor no coração dos filhos, trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui nessas vidas e nessas famílias, Pai. Em nome de Jesus, vai tirando todo o desânimo, Pai. Vai tirando agora esse comodismo que muitas vezes essa quarentena tem, meu Deus, feito com que as famílias se sintam distantes de Ti, distantes da Tua presença. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Teu Espírito esteja trabalhando também, Senhor, nos corações, trazendo cura, Pai, cura emocional, cura da alma, para que, Senhor, toda raiz de amargura, toda raiz, meu Deus, de ofensa, como, meu Deus, nós vimos aqui na vida de José, ele quebrou sobre a sua geração essa raiz de ofensa, que também, meu Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias, na família dos teus filhos que estão acompanhando nesse momento, também seja quebrada, Senhor, essa raiz de ofensa, essa raiz, meu Deus, de amargura, para que, meu Deus, o Senhor comece esse processo de prosperidade, de fazer prosperar o fruto das suas mãos, assim como o Senhor fez para José, num entendimento da palavra de Deus. Muitas vezes
vezes, Senhor, não é por emoções, nós não podemos agir de acordo com as nossas emoções. Nós não podemos, meu Deus, agir de acordo com aquilo que nós estamos sentindo, mas sim, meu Deus, agir com o entendimento da Tua palavra, de que é preciso perdoar, de que é preciso, meu Deus, cortar, Senhor, os ciclos repetitivos geracionais de maldições, meu Deus, na nossa casa, para que, Senhor, o legado seja estabelecido, para que essa herança geracional saudável, Pai, de raízes curadas, possa, Senhor, ser estabelecida nas casas. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, Senhor, o futuro dessas famílias nas Tuas mãos. E eu te peço, dá coragem para esse pai e para essa mãe. Dá coragem para este avô e para esta avó, para estarem investindo na vida espiritual dos seus filhos, netos, para estarem, meu Deus, levando-os até a sua casa, gerando fundamentos na Tua palavra, para que em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez lá na cruz, o sacrifício do Senhor não seja em vão, mas que o Senhor levante homens e mulheres corajosos que irão, Senhor, dar destino para suas casas, destino para suas famílias, Pai, que irão, Senhor, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os defeitos que tem dentro da casa do Senhor, que irão, meu Deus, permanecer na bênção da permanência, para que gerações curadas se levantem para preparar o caminho, gerações curadas se levantem, meu Deus, para preparar o Teu retorno. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos esta palavra profética, que todo ciclo repetitivo de pecado seja quebrado, ciclo repetitivo de mágoa, de falta de perdão seja quebrado, ciclo repetitivo de ofensa, de mágoa, de famílias brigadas seja quebrado em nome de Jesus, que estabeleça a paz, a harmonia, a alegria e o prazer de estar na presença de Deus em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus, viva de tal maneira que quando seus filhos pensarem em exemplo de vida, exemplo de fé, exemplo de fidelidade, lembre-se de você. Amém? Queremos deixar um abraço aí, um agradecimento para os nossos irmãos que estão nos assistindo lá de Santa Catarina, é a nossa família também que está sempre ligadinha ali, o Pichorro, o Anderson, né, a Gisele, colocam fotinho ali no grupo, a minha sogra, a pastora Vera. Muito obrigada por estarem sempre conosco, né? A saudade é grande. Estamos aqui no sul, muita saudade, né? Faltou o frio hoje só. Senti aqui, falta aqui da lareira. Nós vamos orar agora pela sua vida financeira, amém? Você que vai estar ofertando, dizimando, nós queremos orar e abençoar a tua semente em nome de Jesus. Aí nos comentários vai estar a conta da igreja, também um link para que, se você sentir no seu coração de abençoar o nosso ministério com uma oferta através de uma transferência, ou esse link que está aí é do Mercado Pago. Você pode estar ofertando através do Mercado Pago, né? Com cartão de crédito, e você vai estar semeando e abençoando o nosso ministério, amém? Semeando e abençoando as nossas vidas para que a gente possa continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então nós vamos estar orando agora, abençoando. Nós queremos agradecer também aqui os irmãos de Pantano Grande que sempre nos cuidam tão bem, né? Sempre trazendo pão, leite, ovos, peixe, lenha. Que Deus recompense vocês em nome de Jesus. Cuca, hoje nós ganhamos cuca e pão caseiro.
Nessa semana nós ganhamos também aqui bastante alimentos, né, para nossa família, para nossa casa. O Nescau e o leite das crianças nunca falta. A gente tinha dito até que a gente não ia mais comprar Nescau, né? Pois parece que Deus está mostrando para eles o cuidado de Deus com eles, que não tem faltado Nescau e leite. Estão sempre abastecidos com Nescau e leite. Então a gente agradece os irmãos e ora muito para que Deus possa recompensar a vida de vocês. Amém? Pode orar, pastor. Vamos orar então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus e soberano Pai, te agradeço pelo cuidado que o Senhor tem com a minha família e com o nosso ministério, Senhor. Te agradeço, meu Deus, também pela oportunidade que o Senhor me deu, Pai, de sempre ser fiel, Pai. Ser fiel também nos meus dízimos, Senhor, nas minhas ofertas, Senhor. Assim, meu Deus, para que esta bênção também me alcance e alcance a minha casa. A bênção, meu Deus, da provisão, a bênção da multiplicação, Pai. Em nome de Jesus, eu peço também aos teus filhos que sejam alcançados por ti, Senhor. Assim como o Senhor promete, Deuteronômio 28, se nós ouvirmos a tua palavra e colocarmos em prática, as bênçãos virão sobre nós. E assim, meu Deus, eu peço aos teus filhos que têm se mantido fiéis também na sua vida financeira. Aqueles que contribuem com amor nos seus dízimos, nas suas ofertas, Pai. Que o Senhor repreenda todo espírito devorador através da fidelidade no dízimo. Que o Senhor faça multiplicar cada oferta trazida à tua casa, Senhor, trazida ao nosso ministério ou depositada na conta da igreja. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor, meu Deus, mostre, Pai, a diferença entre o ímpio e o justo, entre quem te serve e quem não te serve, Pai. Nos mínimos detalhes, meu Deus, provando, cuidando de nós, mostrando, Senhor, que somos dependentes de Ti e que vale a pena depender da Tua mão e do Teu favor, Pai. Que o Teu favor nos alcance. Que o Senhor traga a multiplicação a 30, a 60 e a 100 vezes mais de toda a oferta lançada na Tua casa, no Teu ministério. Eu declaro consagrado e abençoado em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fica um abraço aí, né? Não sei quem está nos ouvindo, que eu não estou acompanhando aqui, mas a pastora dá uma espiadinha de vez em quando, né? Então, ela vai deixar os abraços finais aí, tá certo? Deus abençoe. Os irmãos lá de Santa Catarina também, né? O irmão Alberto, a irmã Simone, o irmão Zeca lá, os irmãos, a irmã Michele, o irmão Valdecir. Não vou nem citar nome, agora já comecei, né? Mas a irmã Lise também, que está reunida ali com a irmã Mara, assistindo a live. Que Deus abençoe o meu irmão Anderson, a Gisele. Estão sempre ligadinhos, eles botam fotos aqui, mostram pra gente, né? A Rani, enfim, todos os irmãos aqui. A Rani é de Sombrio, a Raniele, né? Então, todos os irmãos aí que estão acompanhando, muito obrigada, viu? Hoje facilitada essa nossa aproximação, né? Então, obrigada por estarem conosco, que Deus abençoe e que nós possamos sempre ser canal de bênção para servi-los. Nós queremos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família quer servir a sua. Amém? Amém, Jesus. Vamos encerrar cantando? Como o rei Davi, quero te louvar. Do Pai, o amor do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e seja com todos nós, com todos os nossos espectadores, com aqueles que cultuam conosco. Amém. Em nome de Jesus. Grande abraço, meus irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.